Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast no Telegram. Esta aula está sendo inicialmente apresentada no grupo fechado, mas que é aberto, qualquer pessoa pode participar. O link deste grupo está na descrição deste vídeo, se você estiver assistindo no YouTube. Você acompanhando por podcast, vai estar também no link do podcast o slide para que você possa usufruir em sua aula de Escola Bíblica Dominical, tá certo? O link vai levar você para o canal do Telegram, onde tem outros conteúdos e o slide da nossa fala aqui apresentada, em vídeo, obviamente, você acompanhando via podcast, vai ter apenas o áudio, mas vai ser muito interessante, não vai ter tantos conteúdos visuais, então a experiência não vai ser assim tão prejudicada, tá certo? Vamos aqui tocando as nossas questões envolvendo a lição bíblica número 2, que fala sobre a inspiração divina da Bíblia. E é importante mencionar que, ao considerarmos qualquer coisa a respeito da Bíblia Sagrada, a gente tem que presumir a inspiração divina da Bíblia. E isso é fundamental, porque tudo que nós vamos discutir, refletir sobre a Bíblia Sagrada, passa e necessita de crer neste elemento. Porque sem este elemento, não faz sentido lógico a pessoa acompanhar e seguir a Bíblia. Tá certo? Não faz sentido lógico, porque a Bíblia, então, carecia ou vai passar, né, por problemas, né? Por causa do quê? Da falha inerente ao ser humano. Problemas equivocados. Então, uma questão interessante, eu estava vendo uma fala de um filósofo conhecido aqui no Brasil, e ele estava mencionando que chegou numa loja do aeroporto e tinha lá vendendo um livro que dizia assim, 50 atitudes para ser feliz para sempre. E aí ele chegou para essa vendedora da loja e disse, você leu esse livro? Ela falou, sim, eu li esse livro. Ele é bom? Ela falou assim, é. Então quer dizer que você nunca vai morrer. E aí ela falou, como assim? Porque aqui fala que é 50 atitudes que a pessoa vai ser feliz para sempre. E ela disse, não fala isso. Ele mais à frente pensou assim e disse, ele também, se eu colocar esse livro dentro do meu carro e estiver seguindo numa estrada, ele falou uma estrada muito conhecida, acho que em São Paulo, se eu não estiver enganado, e com muitos veículos lá, esses veículos vão abrir espaço para poder passar, né? Porque isso o faria feliz de alguma forma, né? Ela disse, não. Então quer dizer que esse livro não é bom. Então, esse livro, obviamente, vai dar algumas informações, ou o que for, né? Assim, é muito apelativo, logicamente, né? Mas esse livro certamente vai ter falhas, só para dar uma ilustração. Por quê? Primeiro que não atende, talvez, as principais indagações que alguém quer para ser feliz, né? Apenas apresenta alguns pontos. 50, né? Apesar que são muitos, né? Mas aí não vai atender todos, não vai atender o que cada pessoa talvez acha que seria felicidade. Então, assim, é só para fazer uma pequena reflexão que um livro que às vezes promete muita coisa, na verdade essa muita coisa não é muita. E a Bíblia Sagrada, diferentemente de qualquer outro livro, ela promete muito. E não só promete, como entrega muito. E isso faz muita diferença. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre este livro. Logicamente, envolvendo a temática da nossa lição bíblica do trimestre, que fala sobre a supremacia das Escrituras, né? A inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Bem, o texto diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E aqui temos um elemento muito interessante já no texto áudio, porque diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. E já partindo aqui para um elemento que a gente vai discutir, obviamente, ao longo da lição e ao longo do trimestre, é que a Bíblia Sagrada, essa biblioteca de livros, né? O termo Bíblia, vocês devem saber já, né? Deriva de biblos, né? E deriva esse raciocínio de um conjunto de livros. E a gente sabe disso, né? A Bíblia é um conjunto de 66 escritos, né? Livros, cartas, mas se formos pensar de forma genérica, seriam livros, vamos dizer assim. Então, esse conjunto de livros manuscritos, que já sabemos que foram escritos em momentos muito diferentes, um intervalo de aproximadamente 1.600 anos, em torno de aproximadamente 40 autores, pessoas que não viveram
ao mesmo tempo, grande parte delas não foram contemporâneos, pessoas que tinham autoconhecimento, pessoas que tinham pouco conhecimento, pessoas das mais variadas culturas, por mais que grande parte fosse vinculado de alguma forma ao judaísmo, né, vamos pensar assim, de forma mais precisa, de qualquer maneira, eram pessoas que tinham uma experiência provavelmente com Deus distinta, né? Imagina só quando foi tratar-se com Moisés, foi uma coisa. Tratar com Paulo já foi um outro contexto. Então, é muito diferente isso. Então, essas pessoas que foram inspiradas por Deus, elas escreveram trechos que passaram a fazer parte do que nós entendemos e enxergamos hoje como a Bíblia Sagrada. Mas é interessante que esse ponto que nós passamos a considerar como Bíblia Sagrada, isso, na verdade, é o cuidado e o zelo de Deus, que foi desde o início. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela foi preservada por Deus ao longo da história. Ao longo da história. Então, tem um cuidado de Deus aí de forma dupla, se vamos pensar, no conteúdo e no zelo dela, no cuidado dela. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala que toda a escritura é proveitosa. E vez por outra, eu quero alertar aqui os irmãos, a gente vê pessoas que tentam minimizar trechos da Bíblia, que tentam minimizar a relevância do escrito sagrado. E aí é complicado, porque você começa a dizer que parte do que Deus falou não é importante, parte do relato que está lá não é importante, porque tem coisa que não foi Deus exatamente que falou. Como assim? Imagina só um relato de uma guerra, que na Bíblia fala de algumas guerras. Aquele relato não é Deus falando, é o escritor bíblico relatando um fato que Deus entendeu que era importante que estivesse na Bíblia Sagrada para que naquele contexto o pessoal pensasse e refletisse sobre isso. O pessoal, vamos dizer assim, logo posterior, gerações posteriores, inclusive a nossa. Então, aquele escrito, não necessariamente, que a gente pessoas confundem às vezes, né? Ele não quer dizer que ele é sempre doutrinário, ou seja, ele não vai servir sempre de referência para as nossas vidas, né? Então, alguns momentos lá é um relato histórico que tem a moral da história. E a moral da história, quem é pai, né, ou mãe, já sabe utilizar-se disso com os seus filhos, provavelmente, né? Você vai lá ler um livro, falar de um relato que aconteceu talvez na sua vida, e geralmente você tenta, né, trazer uma reflexão que geralmente é chamada de moral da história. Ou que seja, é errado mentir, não pode fazer mal ao outro, ou o que for, não tem que respeitar os pais. Então, aqueles relatos na Bíblia que nós enxergamos que não é exatamente um ensinamento de prática para a igreja, de forma direta, mas de forma indireta, aquilo nos traz ensinamentos muito profundos. Quanto a respeitar a intervenção divina, respeitar no quesito de quê? De entender, de não querer lutar contra Deus, né? E a gente vê por outro, a gente vê personagens bíblicos tentando lutar com a vontade divina, né? Contra a vontade divina. E a gente precisa entender que a vontade divina ela vai prevalecer, isso é fato, não tem como a gente não mudar isso, mas é como a gente vai lidar com ela. E esse é um fator. Então, assim, eu queria só deixar aí alertar os irmãos nesse quesito também. Bem, vamos aqui avançando um pouco mais. Temos aqui a nossa verdade prática, que fala sobre a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então, se nós passamos a entender que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ou seja, o conteúdo dela, por mais que foi criado, foi estabelecido, e aos olhos de muita gente pela mão humana, mas essa mão humana foi dirigida por Deus. Esse texto bíblico que nós temos, que foi o homem que escreveu, né? Isso é importante, a pessoa fala assim, mas a Bíblia foi o homem que escreveu, né? E até aí não tem nenhum problema, né? Tá tudo certo. Não foi Deus que pegou a caneta e escreveu. Ele poderia ter feito isso, né? Ele poderia ter feito, inclusive, a Bíblia num material extremamente resistente, já diagramada, com a capinha preta, ou a capinha amarela, ou a capinha dourada, e ter entregue. Ele poderia ter feito isso? Poderia, ele é Deus. Mas ele preferiu fazer dessa forma. E essa forma que Deus fez, certamente é a melhor. Foi a melhor. Então,
Não podemos discutir quanto a isso. Então, a Bíblia, tal como ela é integralmente útil para nos ensinar, para corrigir e para nos instruir. Aí a questão é limitação humana, às vezes, que nós não conseguimos extrair a moral da história, que não conseguimos compreender e fazer a relação daquele ensino bíblico para as nossas vidas. Aí é uma outra questão, é um outro problema de limitação nossa. A gente é que tem que se cuidar para que não venha incorrer nesse tipo de falha, tá certo? Então vamos avançando aqui um pouco mais. E leitura diária. Como leitura diária, temos aqui alguns textos bíblicos que recomendo, obviamente, que os irmãos façam a reflexão deles. Em especial, um que eu destaco aqui é Romanos, capítulo 15, versículo 4. Acho ele particularmente muito interessante e quero aqui apenas ler para os irmãos rapidamente. Diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o texto bíblico tem um propósito também de nos trazer uma esperança, um ensinamento que nos traz uma esperança. E se formos observar a Bíblia como um todo, ela apresenta uma grande história de amor de Deus para com o homem, uma história de resgate de Deus para com a criatura que resolveu se rebelar contra Deus, que pecou e que se afastou de Deus. E que esse Deus, ele quer nos resgatar. Então a Bíblia fala sobre isso, e isso nos dá esperança. É a esperança da volta de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus em sua plenitude, em todo o que nós podemos talvez considerar, né? Algumas pessoas, o universo, né? Na verdade, o universo, galáxia, o que você puder imaginar na sua mente, tudo isso, na verdade, vai ser uma só grei, né? Como diz o hino da nossa harpa cristã. Então, tudo isso vai ser um só componente em que nós todos vamos viver e desfrutar desse grande privilégio de não apenas ter essa experiência, mas viver e estar ao lado do Senhor numa experiência muito maior do que a que nós já desfrutamos a partir do momento em que reconhecemos e passamos a seguir os passos de Jesus. Então, vamos aqui avançar um pouco mais, além da leitura diária. Temos aqui o nosso texto bíblico oficial, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Não vou fazer a leitura desses textos bíblicos aqui na totalidade, mas os irmãos, obviamente, vão fazer uso disso aí em suas respectivas salas. A gente vai tentar aqui abordar alguns princípios que a gente entende que estão alicerçados, inclusive, nesses próprios textos bíblicos. Vou destacar aqui apenas o versículo 20 e 21 de 2 Pedro. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E isso faz muita diferença, porque o homem é limitado, o homem é falho, o homem é pecador. Independente dele ser crente ou não, ele continua sendo falho, ele continua sendo pecador. Mas esses homens santos aqui, homens separados por Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a lição bíblica, creio que a Mauri já tinha dado uma leitura, né, digamos assim, inicial nela, tem uma parte lá da própria lição que fala a respeito do que seria essa lógica de inspirar. É uma perspectiva de sopro, né? E que Deus, ele implantou nas pessoas, nesses santos homens, aquilo que ele queria comunicar. Não exatamente e não apenas para aquele período, mas para aquele período e momentos posteriores. E isso eles fizeram. Então, essa é uma perspectiva bem interessante a considerar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas linhas de interpretação que tem sobre o que é de fato essa inspiração e como se deu ela, certo? Temos aqui os objetivos da lição: refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Isso é muito interessante, porque quando a pessoa ela tem a intenção de desacreditar
a Escritura Sagrada, e aí é um pensamento até um pouco óbvio de alguém querer fazer isso quando não é crente. Por quê? Porque a Bíblia confronta ele do que é certo e do que é errado. E a pessoa, geralmente, uma pessoa comum, geralmente, a média, ela não gosta de ser confrontada para dizer que ela está errada, né? Geralmente, a pessoa comum não gosta de ouvir que está errado, por mais que ele esteja errado, inclusive. Ele geralmente não gosta de ouvir isso. Então, imagina só a pessoa sendo confrontada pela Bíblia, não é pela pessoa, por uma pessoa. Dependendo de como a pessoa se comunicar, pode também estar sendo confrontado por uma pessoa. Mas a Bíblia, por si só, já nos confronta. Então, um mecanismo, talvez, de proteção de algumas pessoas é dizer o quê? A Bíblia, ela foi escrita por homens. Então, se os homens têm falhas, os homens são pecadores, os homens não conseguem ser perfeitos, então a Bíblia logo não vai ser perfeita. Então logo a Bíblia tem a mão humana, logo a Bíblia vai ser problemática. Isso deriva-se dessa interpretação, né, forçando, né, a barra, né, quanto a não só o escrito, mas ao zelo, ao cuidado das escrituras ao longo da história. Então é muito comum pessoas tentarem discutir e apresentar isso. Obviamente, é importante mencionar que muito do que a gente vai falar aqui parte de um princípio de fé. Acreditar que a Bíblia é inspirada por Deus é, em muitos momentos, e no primeiro momento, inclusive, é um ato de fé. De fé. A pessoa tem que escolher acreditar, certo? Aí, como dá esse mecanismo, a gente vai falar um pouco mais também nessa própria lição bíblica. O terceiro objetivo, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. E por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. E aí a gente já entende um pouco desse mecanismo. Isso só é possível por causa da intervenção do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que alguém poderia pensar que seria mérito humano, na verdade, não é mérito humano. É o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, abrindo-nos os olhos e permitindo que a gente possa ter aí um poder de escolha, né? Está vendado pelo pecado, pela nossa natureza, e o Espírito Santo ele abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar de forma adequada. E aí a pessoa escolhe se vai querer caminhar nesse sentido ou se vai desistir. Obviamente, alguns desistem, alguns não consideram, mas não foi por falta de orientação ou até mesmo revelação do próprio Espírito de Deus. Na introdução tem coloquei aqui na íntegra esse trecho aqui que eu achei muito interessante. Porque isso aqui é como se fosse a tese da lição. É a grande mensagem que tem que ser apresentada ao longo aqui da nossa lição bíblica em um único parágrafo. Diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. E aí pode parecer, poxa, que coisa estranha, né? Falar que a Bíblia é a única revelação, isso não é muito óbvio? É óbvio, talvez, para a gente que está na igreja, que está acompanhando, já tem tempo de caminhar, professor de escola dominical, muito tempo já não parece existir outra possibilidade. Só que a gente tem que entender que muitas pessoas, elas acreditam que existem livros complementares. Então, dá um exemplo para vocês. Os Mormons, eles têm um outro livro, do Joseph Smith, que o consideram, alguém pode dizer, não é, mas na prática é equivalente à Bíblia. Eles utilizam como referência também. Aquilo é considerado um escrito sagrado. Então, aquilo passa a ser um problema. Outras pessoas começam a dizer que tal livro da Bíblia, ele, na verdade, não deveria estar lá. Olha só, aí começa a colocar também, desacreditando de parte da revelação da nossa Bíblia, e aquilo não é o suficiente, né? Ou não é santo, não é inspirado por Deus. Olha só que tamanho absurdo que alguns, até teólogos, às vezes tentam apresentar, certo? Vamos avançar aqui um pouco mais. Aí nessa lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, e isso é importante, né? Porque se formos pensar apenas por inspiração, inspiração de alguma forma todos nós temos. Né? Todos nós temos inspiração para fazer alguma coisa, para executar algo, às vezes bom, às vezes mal, mas podemos essa inspiração. Só que essa inspiração que nós estamos falando aqui é uma inspiração divina, provém de Deus. Ela que é considerada verbal e plenária. E aí, quem talvez já estudou um pouco mais profundamente na perspectiva teológica, fez algum curso teológico, tem divisões ou distinções de pensamento quanto
como se deu essa revelação. E aí a gente vai falar, alicerçar aqui no que diz a lição bíblica, mas sabendo que isso aqui não é um ponto de unanimidade. É a maioria, e pelo menos dentro do círculo assembleano, provavelmente quase que a totalidade dos pastores, o que for, vão mencionar exatamente esses quesitos que estão expostos na lição bíblica. Então, a visão aqui apresentada é uma visão considerada por muitos bastante ortodoxa, mas saibam que existem distinções, tá certo? Então, vez por outra, pode ser que alguém na sua sala de escola dominical possa ter bebido de uma outra fonte que comece a apresentar outros caminhos alternativos quanto a como se deu essa inspiração, ou se é inspiração, inclusive, né? Então, tem vários níveis aí do que o pessoal pensa a respeito. Mas a gente vai falar aqui na parte mais ortodoxa, o foco da lição, e dar aqui umas pinceladas do que algumas pessoas também interpretam como foi dada essa formação, essa formatação do cânon sagrado, a nossa Bíblia. Aí diz também o seguinte, que nesse sentido a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Lógico, se ela é inspirada por Deus, se o autor é Deus e o autor nunca erra, obviamente ela vai ser inerrante, ela não tem erro. Ela vai ser infalível, ela nunca vai falhar. Então, são características consequentes dada a afirmação de entender que a Bíblia é inspirada. Lembrem que na lição passada a gente falou sobre a autoridade da Escritura, né? A autoridade da Escritura talvez poderia ser, é uma questão de reflexão, talvez tivesse sido a lição 2 e a lição 1 ser a inspiração. Por quê? A autoridade da Bíblia deriva exatamente do autor, que foi ele que formou ela, e inspirou as pessoas. Então, a autoridade da Bíblia deriva da inspiração dela. Então, porque Deus fez a Bíblia, porque Deus ele não erra, Deus não falha, Deus é perfeito, ele fez a Bíblia, e a Bíblia é perfeita. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia nos conduz à verdade. A Bíblia, que é o manual do ser humano, né? Se for para geladeira, o que for, um objeto, a gente tem um manual, né? E a gente tem que ler o manual, inclusive, né? Dos objetos que nós compramos, que nós adquirimos. E se para aquele objeto, que é aparentemente muito simples, muito fácil de se mexer, e um manual faz uma extrema diferença quando nós observamos o manual e não fazemos algumas coisas equivocadas, imagina só o objeto, se pensar assim, mais sofisticado até hoje existente, que é o ser humano. Então, para poder ser humano funcionar direito, tem que ter o manual, e o manual é a Bíblia Sagrada. Então, esse livro, por ele ser inspirado por Deus, isso traz autoridade para o livro, e consequentemente, esse livro ele vai ser inerrante e vai ser infalível. Então, são características consequentes. Na próxima lição bíblica, a gente vai falar sobre o aspecto da inerrância da Bíblia. A gente vai trazer elementos, inclusive, externos, que vão nos apontar também para fatores impressionantes, né, da Bíblia Sagrada, como um livro que realmente não contém falhas, do ponto de vista, inclusive, externo, né, acadêmico. Vamos lá. A doutrina da inspiração bíblica é o nosso tópico 1, e a inspiração bíblica é divina. E no texto da nossa lição bíblica, há a menção tanto ao Antigo Testamento como ao Novo, né? Então, no Antigo Testamento existe a expressão assim diz o Senhor, né? Depende da edição que a pessoa considera, e aplicações similares a esse termo, usados mais de 3.800 vezes. Ou seja, o profeta, ele, ao enunciar uma fala direta de Deus, algo quase que, vamos dizer assim, impositivo, ele mencionava, assim diz o Senhor, e dizia exatamente aquela mensagem que ele queria comunicar. Não quer dizer que o que ele estava falando antes também não fosse inspirado. Só que em algum momento pode ser um relato de um acontecimento, e isso foi inspirado por Deus também, é importante mencionar, mas aquele assim diz o Senhor é exatamente a mensagem que ele queria trazer para o povo, para aquela pessoa em específico, em alguns momentos, e o profeta era uma pessoa que transmitia essa mensagem. E grande parte das vezes, esse profeta era ele também que escrevia o livro, certo? Nem sempre o profeta é quem escreveu o livro que a gente está lendo aquele relato bíblico, mas em grande parte das vezes, ele também era o escritor, tá certo? Aí diz aqui, ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo capítulo 24, versículo 4. Então,
narrar a história de Moisés é bíblico, é inspiração divina. Isso é importante mencionar. E a fala específica de Deus que Moisés também retrata, isso também é inspirado. Então não é uma coisa e a outra, não. Todas são. A Bíblia por completo é. Algumas Bíblias têm até uma prática, né, no Novo Testamento de grifar as falas de Jesus em vermelho. É interessante, né? Grava exatamente as falas de Jesus em vermelho. Mas quer dizer que o restante que não está em vermelho não é Bíblia? Não, é Bíblia, do mesmo jeito. É tão importante quanto, só que, a depender do acontecimento relatado, não é a fala direta de Jesus, né? Então, quando narra a história de Jesus andando sobre as águas e que Pedro o instiga, né, e pede para andar sobre as águas também, aquilo é um relato de um acontecimento. E ali não tem um ensinamento direto. Jesus não falou assim, amai aos outros, divida o que você tem com os outros. Não falou nada disso. Busque mais a Deus, ame a Deus, sirva a Deus sobre todas as coisas. Ele não falou isso. Ele foi um acontecimento histórico, mas ali tem a moral da história, que é o importante. A moral da história de conhecer quem é Deus, entender o poder dele e ter a coragem de buscar a Deus, de servir a Deus e, inclusive, entender que ele tem poder sobre todas as coisas, né? Inclusive, fazer Pedro andar sobre as águas. Então, se fez Pedro poder andar sobre as águas, o que é que não é possível para Deus também, né? E Jesus, em relação a qualquer outra coisa. Só para dar um exemplo, né? Coisa bem... um milagre, né? Algum acontecimento extraordinário, alguém andar sobre as águas. Vamos lá. Aí Jeremias foi advertido também aqui, não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava a palavra que o Espírito Santo ensina, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, versículo 1. Inclusive, o próprio livro do Apocalipse é um ótimo exemplo nesse sentido. Tudo que João está falando ali, grande parte daquilo ali, como é que ele teria ciência daquelas informações se não fosse o próprio Deus inspirando ele para que relatasse e escrevesse aquelas coisas, né? Então, ele apresentou e o inspirou para que pudesse escrever. E o próprio Senhor Jesus também asseverou que até os sinais diátricos do texto hebraico eram inspirados, ou seja, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, versículo 18. Ou seja, aqui todos os relatos que nós estamos apresentando são relatos internos. São elementos que mostram que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Isso, para a gente, é um ato de fé. É um ato de fé. Por quê? Porque o livro que nós estamos utilizando como referência, ele fala que não é inspirado. Então, do ponto de vista até acadêmico, isso não é muito interessante. Não é muito interessante. É como se você perguntasse para mim, professor Roberto, você é uma pessoa legal? Aí você está perguntando para mim, né? Provavelmente eu vou dizer que sim, por mais que talvez eu não fosse. Eu espero que seja, né? Mas em alguns momentos eu não sou tão legal assim. Mas fica complicado quando a fonte de afirmação é o próprio ente, no caso eu, né? Falando, né? Então tem uma pregação do pastor que ele chega, uma pessoa chega para ele e pergunta assim: olha, você é um bom marido? Aí ele fala assim: olha, quem deveria responder isso não era eu, porque eu é o marido, né? Você tem que perguntar à minha esposa. A minha esposa é que vai lhe dizer se eu sou um bom marido. E não quer dizer que ele não vai mentir, né? Mas não dá muito mais credibilidade a minha esposa, por exemplo, dizer que eu sou um bom marido do que eu falar que sou um bom marido, faz mais sentido, né? Então, do ponto de vista mais lógico, racional, não é tão forte o argumento da Bíblia dizer que ela é inspirada. Aqui, o que está escrito aqui é inspirado, o que está aqui foi Deus que disse. Do ponto de vista lógico, racional, convencional, não é algo tão forte. Mas não podemos desprezar essas afirmações. E a Bíblia faz essa parte. Então, ela se apresenta, né, como inspirada. Alguém pode dizer, mas ele poderia também não fazer isso. Sim, poderia talvez não fazer, mas Deus quis fazer desse jeito. Deus quis deixar muito claro. E então, entendemos que isso é prudente, certo? É prudente. Agora a gente vai levar em conta, lá no tópico 3, o que é que pode nos contribuir de forma externa para podermos identificar isso, que é um outro fator, né? A inspiração bíblica é verbal, né? Estamos no subtópico 2 do tópico 1.
Diz assim, a Bíblia é divinamente inspirada, conforme 2 Timóteo 3,16, e essa tradução vem do grego, né? Eu não vou aqui me prestar a tentar ler esse termo aqui, mas seria algo próximo de telpneus, não sei se estou falando de forma adequada, mas independente do grego aqui empregado, a ideia aqui apresentada é que foi algo soprado por Deus. Então, se o relato, a comunicação foi um sopro de Deus, aquilo que os escritores consideraram passou a ser entendido como o quê? A inspiração de Deus. Deus implantou aquele raciocínio, aquelas palavras na mente dos escritores. E aí alguém pode pensar assim, então eles foram utilizados como se fosse uma espécie de ditado, né? Diz uma palavra, ele coloca lá. Diz uma palavra, ele colocará. E não foi exatamente assim que provavelmente aconteceu. Tem gente que entende que foi exatamente assim que aconteceu. Tipo um ditado que a gente faz na escola, né? A pessoa vai, escreve aí 10 palavras. Aí começava, no tempo fazia isso, né? Dizia a palavra lá, você escrevia. Ficava ditando as palavras e a gente copiando. Algumas pessoas entendem dessa forma, mas pelo próprio comentarista aqui, ele não entende que foi exatamente assim. Isso não quer dizer, isso é importante mencionar, isso não quer dizer que em certos momentos foi exatamente assim que aconteceu. Só prestarmos em consideração aqueles próprios termos empregados no Antigo Testamento, quando diz assim diz o Senhor. Aquela fala ali, muito provavelmente, é exatamente aquilo que Deus falou. Ali seria muito provavelmente o ditado. O ditado, olha, você vai morrer. Então, Deus falou isso, ele vai lá e escreve, assim diz o Senhor, você vai morrer. Pronto. Foi o ditado, foi um ditado aquilo ali. Ele expressou exatamente aquilo que Deus falou. Então, muito provavelmente nesses contextos, aí sim é um ditado. Mas em outros momentos, a gente entende que não é bem assim que ocorre. Aí, um pouco mais aqui na própria lição bíblica, diz assim, eles foram instrumentos de Deus e cada qual com a sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E aí temos uma própria referência dessa diferença de respeito, inclusive, de um pouco das características do escritor, é quando observamos os evangelhos. Quem já teve a oportunidade, né, de ler os evangelhos de forma comparativa, você percebe que existem relatos que são coincidentes, Mateus, Marcos e Lucas principalmente. E nesses relatos que são coincidentes, informações às vezes estão presentes em um texto, faltando em outro, e o outro lá apresenta uma informação até assim nova. Mateus e Marcos falam de uma perspectiva, Lucas apresenta outra. E é o mesmo fato. Estão descrevendo a mesma situação. Uma que fica muito em minha mente é a do jovem rico, né? Essa do jovem rico é uma das versões que fala que é jovem. Em outras não fala que ele é jovem. Só fala um homem. Outros falam um príncipe. Então, e o relato, inclusive, de como se deu, há algumas diferenças. Mas quando você junta os três textos para refletir, para montar um sermão, um esboço, uma pregação, aí você consegue ver o quão rico é aquele relato bíblico, observando os relatos nos três evangelhos. E isso quer dizer que algum elemento foi falho? Não. Em absoluto, isso não quer dizer que foi falho. Só quer dizer que aquela pessoa percebeu aquele fato de uma maneira e tratou de um jeito. E a outra pessoa, um outro escritor, observando o mesmo fato, o mesmo ocorrido, percebeu outros elementos. A questão é, tanto o relato, digamos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, ambos são inspirados por Deus. Ambos estão corretos. Eles não existe equívoco, não existe falha. Não existe falha, isso é importante mencionar. Ah, aqui não está falando isso, aqui fala. Sim, mas o que quer dizer que isso é falha? Não só, simplesmente uma informação, um quesito que simplesmente a pessoa desconsiderou na fala. Em outro momento, aquela pessoa achou que era importante mencionar. Contudo nós temos os três textos em nossas mãos. Então, essa divisão, inclusive, que nós temos, né, de capítulo e versículos, os irmãos devem saber que a Bíblia não foi formatada, não foi criada com essa divisão de capítulos e versículos. Isso é uma inovação feita e que facilitou muito a nossa vida, né? Mas a Bíblia não foi escrita dessa forma. Agora, a divisão dos manuscritos por autores, aí sim, né? Foi exatamente assim que aconteceu. E a Bíblia é completa.
Se a pessoa começa a pegar textos de forma isolada, a gente sabe que pode criar problemas imensos de interpretação para que leve, inclusive, para heresias, né? Problemas muito equivocados, muito problemáticos, quer dizer, né? Vamos dizer assim, para a igreja. Então, a gente tem que entender a Bíblia como uma obra completa. Se eu fico fatiando a Bíblia e começo a extrair versículos, inclusive, de forma mais aleatória ainda, a pessoa começa a encontrar embasamento para as coisas mais absurdas, né? Podemos imaginar, a pessoa lá encontra um embasamento, né? Uma que eu acho até interessante, não vou nem entrar no mérito se pode ou não pode aqui, mas é a pessoa quando diz que pode fazer tatuagem porque Jesus tem escrito na coxa dele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se Jesus tem uma tatuagem, olha só que absurdo, né? Tem uma tatuagem, por que não usar uma tatuagem? Olha o argumento. Eu não estou nem entrando na questão se pode ou não pode. Só estou dizendo assim, o argumento de alguns que usa esse argumento. Isso não é argumento para utilizar. Mas você vê que quando a pessoa quer encontrar um argumento, uma lógica para algum elemento, ele vai lá e corre atrás, né? Tenta procurar algum elemento que possa indicar, olha, aqui se ele pode, então é quase que bíblico usar tatuagem, não tem nenhum problema. Então, assim, alguns absurdos que a gente percebe aí. Isso é um dos mais leves, né? A gente encontra aí outros absurdos bem mais problemáticos, né? Vamos lá. Avançando aqui um pouco mais, no subtópico 3, onde fala sobre a inspiração bíblica, ela é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E aí temos o texto, mais uma vez, de 2 Timóteo 3,16, quando fala que a Bíblia, toda ela, é divinamente inspirada. Então, não podemos desconsiderar o Antigo Testamento. Vez por outra, eu vejo pessoas que dão a ênfase maior no Novo Testamento, o que não vejo nenhum problema, inclusive, de exposição bíblica, por exemplo. É muito mais fácil um pastor, e a gente vê e acompanhar isso na igreja, ele pregar mais o Novo Testamento do que no Antigo. Faz sentido? Faz muito mais sentido mesmo pregar mais o Novo Testamento. Mas não quer dizer que o Antigo Testamento não é inspirado. Só quer dizer que a conduta da igreja para os nossos dias, ela está, em grande parte dela, exposta no Novo Testamento. Contudo, para entender, inclusive, o Novo Testamento, é preciso do background, né? É o conteúdo anterior, o ensinamento anterior que está presente, inclusive, no Antigo Testamento. Até para entender algumas coisas do Novo Testamento, há necessidade de ter referências do Antigo Testamento. E fora princípios que são mencionados e reforçados no Novo Testamento, mas que estão presentes desde o Antigo Testamento. Por exemplo, sobre casamento, sobre o homem se unir com sua mulher. Mas isso aí é desde o início, Adão e Eva. Deus já deixou bem claro. Ele deixou muito claro isso. E ao longo da história vai tendo o quê? Reforço. Dentro do escrito do Antigo Testamento e posteriormente no Novo Testamento. Mas a informação já estava dada. Então, perceba que esse ensinamento ele percorre muito caminho aí dentro da Escritura Sagrada. Só para dar um exemplo aí da família, do casamento, um homem e uma mulher. E qualquer coisa fora desse contexto de um homem e uma mulher casados, né? Aí obviamente algo equivocado. Então, qualquer coisa que não seja isso é errado. Aí é chamado de imoralidade sexual, né? Em traduções mais contemporâneas, tá certo? Tudo isso é considerado imoralidade sexual. Só para dar uma referência, e isso está no Antigo Testamento. Assim, uma coisa interessante que, às vezes, por outro alguém pode levantar, né? O livro de Cantar de Salomão. Alguém vai mencionar que aquele livro ali não é um livro que tem ensinamento para a igreja. Na verdade, tem. Alguns até o utilizam como uma espécie de metáfora do amor de Deus para com a igreja, né? Mas ali, na verdade, é muito mais um livro de ensinamentos de um relacionamento do homem com a mulher do que exatamente conduta para a igreja. Isso é um pouco óbvio, imagino que a maioria aqui vai concordar com isso. Isso quer dizer que o livro é menos importante? Não, ele é importante para a concepção e para a linguagem que ele foi direcionado. Ele tem aquele propósito. Ele fala que o marido tem que aproveitar ao máximo a sua esposa e que a esposa deve aproveitar ao máximo o convívio com o seu marido. Então, isso é um ensinamento importante? É importante? É importante, sim. Porque Deus, inclusive, ele
Ele quer que o casamento seja preservado e seja apreciado. Então, apreciar e preservar o casamento. Isso é um ensinamento importante? Julgo extremamente importante. Então, isso é bíblico, isso é inspirado. O importante é que é inspirado por Deus. Temos que ter esse cuidado para não separar e começar a fatiar a Bíblia demais e ficar criando aí questões problemáticas. Por exemplo, eu gosto muito do livro de Efésios. O livro de Efésios, para mim, se fosse classificar, para mim o livro de Efésios seria aquele que me parece ser o melhor. É interessante falar isso, né? É como se fosse melhor. Mas, na verdade, é porque o livro de Efésios parece que me toca mais. É muito mais, talvez, uma coisa sentimental do que racional. E a linguagem, né? Aí você talvez perceba que, às vezes, a linguagem do apóstolo Paulo parece ser mais próxima da nossa realidade do que talvez ver alguns textos do Antigo Testamento. Então, é muito mais, às vezes, uma relação de empatia com o texto do que, na verdade, o texto ser inspirado ou não ser inspirado, ou o texto ser útil ou não ser útil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, se formos pensar, poucas pessoas utilizam o Cantar de Salomão como texto de referência para pregações. Geralmente não é utilizado. Mas isso quer dizer que não é inspirado? Não, ele é inspirado por Deus. Então, a gente tem que entender que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus, tem ensinamentos úteis. Agora, o que a gente vai fazer com os ensinamentos, aí é outra questão, né? O que a gente vai extrair, vai aproveitar, é uma outra questão. Aqui no tópico 1 ainda, né? Ah, não, peraí, ficou um errozinho aqui no slide, né? Peraí. Agora sim. Ficou 2 slides aqui equivocados da aula passada. Eu vou ajustar isso no slide, tá postado no grupo do Telegram. Então isso vai desaparecer para vocês lá no grupo do Telegram. O slide, vou colocar o slide correto. Vamos lá. A inspiração dos autores é o tópico 2. Só que antes de falar aqui um pouquinho, eu quero abrir espaço, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que possam fazer, e a gente, se possível for, né, tentar esclarecer essas questões antes de tratar aqui do tópico 2. Se você tiver interesse, tem um botão central aí no seu aplicativo do Telegram, você pode clicar e você vai manifestar o seu interesse em fazer sua pergunta, sua colocação. Vou liberar aqui para a Paula falar. A paz do Senhor, Paula, seja muito bem-vinda. Ainda não estamos lhe escutando. Tem que liberar seu microfone. Paz, Senhor. A paz do Senhor. Eu acredito sim na inspiração plenária das Escrituras. Não tenho dúvida quanto a isso, né? Eu só gostaria de saber como explicar para as pessoas a inspiração na parte de genealogia. Qual a finalidade da genealogia estar na Bíblia? Obrigada. Sim. Obrigado, Paula, pela sua participação. Paula aqui nos acompanha já de muito longa data aqui no canal do Escola Bíblia Cast, no YouTube, aqui no nosso Telegram. Obrigado pela sua participação. Uma pergunta muito interessante, né? Eu foquei agora há pouco, né, falando lá de Cantar de Salomão, né? Geralmente o pessoal questiona isso. Um outro, e genealogia, é interessante porque eu já vi várias pessoas, inclusive, assim, até relativamente mais conhecidas, né, se fosse pensar assim, que menciona que quando chega na genealogia não tem muita vontade de, talvez, ler, até quer pular o nome. Então, assim, depende também um pouco, eu vou dizer, perspectivas. Algumas pessoas entendem que a genealogia ela é bastante útil para apresentar períodos de tempo. Ou seja, quando começou a humanidade? Vocês devem ter se perguntado, talvez, quanto a isso, né? E existem algumas visões um pouco até bem distintas, mas eu quero apresentar aqui rapidamente para vocês entenderem. Alguns estudiosos que partem da ideia da Terra jovem, a Terra ser jovem, a Terra não teria não mais do que 6.000 anos. A Terra não teria mais do que 6.000 anos, aproximadamente. Como é que chegou nessa conclusão? Utilizando-se, em grande parte, da genealogia descrita na Bíblia, para se chegar em um período aproximado de quando começou a humanidade, ou seja, Adão e Eva. Como é que se chegou nisso?
com base nas genealogias. Aí tem toda uma questão de limitações da genealogia, vamos dizer que não, na verdade, pula algumas gerações. Aí tem toda uma discussão com isso que a gente não vai desatar aqui. Quando tiver um outro trimestre que a gente vai falar sobre esse assunto, talvez a gente aborde com maior profundidade. Então, uma finalidade que alguns entendem que a genealogia está lá é exatamente para apontar um pouco essas características. Um outro fator também que eu consideraria também importante ter a genealogia, principalmente quando mostra a do Novo Testamento apontando para Jesus, é exatamente apresentando um vínculo de Jesus vinculado, vamos dizer assim, né, aos seus antecedentes vindo da geração de Davi. Então, essa informação é muito útil para entendermos a chegada em Jesus, como é que veio, pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. Você vê lá Boaz, vê Ruth, né? Aí você vai vendo que existe uma ligação muito próxima. Próxima assim, né? Genealogia é imensa, né? Mas assim, existe um vínculo direto. Lógico que se for pensar de forma muito ampla, no fim das contas, geneticamente ou biologicamente, todos nós somos primos, né? De certa forma, se for pensar assim, todo mundo aqui é primo, né? É irmão em Cristo, mas do sangue é tudo primo aqui. Primo bem distante, mas todos nós seríamos primos. Então, eu entendo que pelo aspecto de apontar os períodos de tempo, é importante? É. Só que vai ter gente que vai dizer que não se pode, a genealogia não tem elemento suficiente para isso. Então, para esse tipo de pessoa, eu acho que o argumento de apresentar a história e principalmente o vínculo de algumas pessoas com outras, de onde é que veio, eu acho que faz sentido. Agora, isso é mais importante do que o ensinamento em Efésios? Eu acho que são perspectivas distintas. Eu falei que gosto muito do livro de Efésios. Eu prefiro ler o livro de Efésios do que ler genealogia, por exemplo. Quer dizer que a genealogia não é importante? Não, só quer dizer que é mais útil para o meu contexto, em grande parte das vezes, eu saber o que a Bíblia fala lá em Efésios, por exemplo, do que eu lembrar de nomes de pessoas, de períodos de tempo que estão retratados nas genealogias. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Aí também, se formos pensar também a reflexão de genealogias lá das tribos de Israel, isso nos ajuda também muita coisa. A própria composição das tribos, da divisão, Reino do Norte, Reino do Sul. Então, existem informações que são úteis. Agora, o que acontece? Para a grande massa, talvez, Paula, isso pode parecer não tão relevante. Eu até entendo esse raciocínio. Por quê? Porque tem tanta coisa mais para a gente estudar e entender que a genealogia tende a ficar um pouco mais para trás. Particularmente, alguém perguntou sobre escatologia. Eu entendo um pouco de escatologia, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, amilenialismo, milenialismo, trono branco, não sei o que lá. Eu entendo essa lógica, entendo um pouco, sei o que é a Assembleia de Deus, em geral, né? Entendo como que seria o adequado, mas tem muita coisa ali que não dá para a pessoa cravar e pisar e dizer, isso aqui é o que está a Bíblia trazendo e pronto. Não dá para dizer exatamente, porque tem tanto embate e discussão sobre essas questões, aí eu penso o quê? Tem tanta coisa mais relevante para eu gastar mais energia, né, de como viver a vida, do que eu me preocupar de entender nos mínimos detalhes o porvir, o acontecimento futuro. Deu para entender? Então, assim, tem tanta coisa mais para eu gastar energia agora de entender mais das Escrituras Sagradas, como a própria lição bíblica desse trimestre, do que eu tentar entender exatamente detalhe por detalhe do que vai acontecer nos fins dos tempos, né? Então, ou tentar adivinhar quando Jesus está prestes a vir, né? Muita gente tem tentado cair nessa linha de pensamento, né? Tem pandemia, se a pandemia aqui, Jesus vai voltar. Aí, talvez vai passar essa pandemia e pode passar talvez mais 50 anos e Jesus não vai vir. E vai ter outra pandemia. Então, assim, tem que ter muito cuidado também nesse quesito. É sinal dos tempos, mas não quer dizer que ele vai vir agora. A Bíblia fala de sinais dos tempos. Isso é o sinal dos tempos? Na minha concepção é sinal que ele vai vir prestes, tipo, pode vir amanhã? Pode ser que ele venha amanhã, pode ser que ele venha hoje, mas pode ser que ele não venha ainda. Pode passar mais 50 anos, pode passar mais 100, eu vou estar morto. Então, assim, a gente tem que ter um pouco desse cuidado. Então, Paula, basicamente eu entendo que seriam esses elementos. Mas, em forma de, talvez, importância para a vida prática,
A genealogia, na minha concepção, é bem menos importante. Mas isso não quer dizer e não retira a inspiração divina dela e também não retira a importância. Eu estou apenas fazendo uma relação comparativa, né? Uma relação comparativa. A gente faz isso a todo momento, principalmente o novo convertido, quando chega, não sei se vocês, mas quando perguntam assim, eu quero ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia em Gênesis, né? Novo convertido tem essa prática. E eu vejo muita gente mais experiente falar assim, rapaz, começa pelo Novo Testamento, começa pelos Evangelhos. Ou seja, é como se tem uma ordem de prioridade, né? Vou começar a ler por onde? Pelo Novo Testamento, na minha concepção, faz mais sentido. Mas o Antigo Testamento é inspirado. Então, é muito mais de relevância para o nosso contexto, né? Aplicabilidade, do que discussão se é inspirado ou não. E a lição bíblica, ela está pegando na prática de inspiração. Não está entrando nessa questão de o que é mais relevante e o que não é mais relevante. Isso é um ponto que eu estou apresentando, né, discutindo de certa forma, e que Paula também passou pela cabeça dela exatamente essa perspectiva também da genealogia, né? Então, é mais um elemento a considerar. Mas vamos lá. Aqui no tópico 2, fala sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. No tópico 1, né? No subtópico 1, na verdade, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Olha só, esse aqui tem que entender muito bem esse texto, porque se eu for ler aqui e ficar nisso, pode abrir margem para muita interpretação equivocada. Deus, ele respeitou, obviamente, a perspectiva natural, a formação. Deus não fez os autores eram robôs. Não foi isso que aconteceu. Mas Deus capacitou essas pessoas. Eram pessoas comuns. Só que pessoas inspiradas por Deus, homens santos, como Pedro fala. Foram homens santos. Deus não escolheu qualquer um. Porque a gente fala assim, homem como nós, né? Quando fala homem, assim, é homem mulher, né? É independente. É para dizer o seguinte, a nossa natureza, que a gente é falho, que é limitado, que é problemático. Isso todo ser humano é. Então, quer dizer o seguinte, são pessoas comuns que fizeram isso. Só que as pessoas comuns, elas foram revestidas, foram inspiradas por Deus nesse propósito. Porque se vamos pensar assim, de alguma forma, todos nós, quando vamos dar aula de escola dominical, a gente não está, de certa forma, inspirado por Deus? Eu entendo que muitas vezes eu me sinto inspirado por Deus. Como assim? No sentido de me fazer refletir sobre alguns pontos para exatamente expor aqueles itens na lição bíblica. E isso, Deus pode estar operando na minha vida, se manifestando para mim nesse sentido e me utilizando para as pessoas dessa forma. Mas quer dizer que o que eu estou falando é Bíblia Sagrada? É escrito santo, né? Se fosse escrever o que eu estou falando. Isso aí, não é. Não é, fechou. O cânon das escrituras está fechado. Não tem mais o que acrescentar. Não quer dizer que Deus não possa usar qualquer um de nós. E Deus usa, né? Isso é uma verdade, inclusive, né? Deus usa. Ele tem misericórdia e ele quer abençoar e quer falar com a igreja. E para isso, em grande parte das vezes, ele utiliza de pessoas que estudam, refletem e tentam trazer luz, né? A mente das pessoas que, de certa forma, nós aqui que estamos juntos aqui, estamos exatamente discutindo e pensando um pouco sobre essas questões, exatamente para tentar orientar, mas sempre com base na Escritura Sagrada e pedindo a orientação divina, né? Aí aqui um pouco mais à frente, no subtópico 1, fala, portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulário e outros. E isso aí é inerente, a gente percebe, né? Livros poéticos, livros com características mais históricas, livros com caráter mais prático, doutrinário, né? Então, ensinando o que tem que se fazer, o que não tem que se fazer. É tipo um pai ensinando ao filho, né? Meu filho, você tem que fazer esse caminho, tem que fazer assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. É algo, vai ter texto bem nesse sentido. E vai ter texto que vai estar falando uma história, um acontecimento. Ele vai ter que entender que existem ensinamentos para as nossas vidas sobre cada uma dessas questões. Subitem 2, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escrever a Bíblia são pessoas assim como nós, né? Como eu já falei, pessoas que têm suas limitações, suas falhas, paixões, né? Conforme Tiago 5,17. Entretanto, né? Isso é muito importante mencionar, não existe o quê? Erros ou falhas na Escritura Sagrada, porque teve a intervenção divina. E é isso que diferencia o Escrito Sagrado de qualquer outro livro.
Por quê? Porque qualquer outro livro tem a intervenção humana apenas. Alguém pode dizer assim, não, mas tem um livro evangélico, um livro do teólogo, um homem usado por Deus, mas aquilo não é Bíblia. Aquilo ali, quando falo Bíblia, não é escrito sagrado, né? Porque Bíblia, na verdade, é um termo empregado para um conjunto de livros. Mas comumente fica considerado como Bíblia. Mas aquilo não é um escrito sagrado equivalente à Bíblia. Aquilo é apenas um livro que pode ter ensinamentos importantes, que pode ter tido uma inspiração divina, olha só, uma inspiração divina, mas não uma inspiração divina na dimensão da Bíblia Sagrada. É diferente, são contextos diferentes. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Vamos avançando aqui. Inclusive, foi propósitos diferentes, né? Imagina só a quantidade de pregação que Paulo fez, que Pedro fez, que foram usados por Deus, mas que não foi Bíblia. Que não é Bíblia. Não está relatado para a gente todas as pregações de Paulo, todos os sermões de Pedro. Isso não existe. Não está registrado para a gente. Isso. Por quê? Porque foi uma comunicação importante. Deus inspirou esses homens em um certo momento para aquela igreja, para aquela comunidade, para aquele momento e pronto. E é o que acontece conosco em grande parte das vezes, ou pelo menos deveria ser, né? Principalmente aqui a maioria na escola dominical, que temos a responsabilidade de ministrarmos a lição bíblica, né? Aí o subitem 3 fala sobre os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Eu não vou aqui explicar cada um deles, porque inclusive alguns aqui até precisa de conhecimento da língua portuguesa, né? Alegoria, né? Hipérbole, metáfora, né? A série de textos bíblicos que mostram exatamente essas questões. E Jesus, ele fazia isso, né? Em alguns momentos, quando ele fala que eu sou a porta, né? E ele não é a porta, né? Ele não é uma porta de madeira ou de qualquer outro material. Ele é um ser humano, ele em terra, né? Ele era um ser humano aparentemente normal, carne e osso. Então ele não é uma porta. Nós não somos ovelhas, animal ovelha, né? Então ali é uma alusão, é uma alegoria para indicar algumas verdades, né? Ou seja, o pastor, ele tem a responsabilidade de guiar as ovelhas que são indefesas, são frágeis, estão à mercê de ser atacadas por predadores, né? Os lobos ferozes, né? E precisa de alguém que possa guiar eles para os caminhos adequados, para que possa ter pasto, alimento bom, para que possa ter água, para que possa sobreviver, né? Então, a alegoria e utilizando a gente como ovelha é muito útil para a gente entender um pouco da mensagem. Faz muito mais sentido, né? Então, tem um propósito. E, vez por outra, também o uso de parábolas, que Jesus me fazia bastante, também tinha o propósito exatamente de comunicar uma verdade. Então, era aquela história para comunicar uma verdade absolutamente importante. Então, devemos, sempre que possível, né, utilizarmos, inclusive, esses tipos de, vamos dizer, ferramentais para a exposição bíblica, né? Perceba que logo no início, não sei quem apegou, talvez alguém chegou um pouco depois, eu comecei a falar sobre o livro das 50 formas de ser feliz, 50 maneiras de ser feliz, e deu um pequeno relato lá de um filósofo conversando com a vendedora desse livro na lojinha do aeroporto, né? E aquilo ali foi o quê? Foi uma espécie de apresentação para dizer um livro que prometia muita coisa e que não entregava muita coisa. Não atendia, inclusive, a expectativa daquela pessoa que estava fazendo algumas perguntas, algumas questões. Ou seja, aquilo que faria aquela pessoa ser feliz, aquele livro não conseguiria, né? Ou pelo menos deixar a pessoa não triste, pelo menos. Então, aquilo é uma limitação do livro. E a Bíblia é um livro completo, né? Também utilizei alguns minutos atrás, utilizando a Bíblia como exemplo de manual, né? Um manual que explica como utilizar um objeto, um equipamento, vamos pensar assim. Que equipamento, que objeto é esse? O ser humano. O ser mais sofisticado, o objeto, vamos pensar assim, né? Mais sofisticado que já existiu, certo? Então, todos esses mínimos detalhes, né? Os membros do nosso corpo, o objetivo de cada um deles, como funciona. Então, assim, é algo surpreendente. E mostra e apresenta, inclusive, que tem uma pessoa um ser inteligente, que no caso Deus, óbvio, que formatou, criou, projetou isso. E além de fazer isso, ele deixou um manual de instruções para que a gente não possa fazer tanta besteira e não nos destruir, né? E não nos destruir. Porque a gente corre o risco de caminhar nesse sentido, né? Coisa simples, a Bíblia lá nos alerta para que a gente possa
evitar. Até, inclusive, a gente não tem esse enfoque, né? Outras igrejas até enfocam muito mais isso, mas sobre, inclusive, hábitos alimentares. A Bíblia, de alguma forma, nos dá algumas orientações também quanto a isso, né? Então, desde a coisa mais básica, que talvez a maioria aqui vai saber logo de cabeça, né? Como glutonaria, né? É uma coisa que muita gente sofre com isso, né? Não estou falando da pessoa que não tem uma doença, que é um problema, né? Que o cérebro não consegue raciocinar e o cara tá comendo e o cérebro não consegue comunicar que já está satisfeito. Às vezes é um problema já, é uma doença, tem que tratar. Mas algumas pessoas, elas têm a dificuldade de enfrentar essa questão. Então, isso faz mal? Faz mal. A gente já sabe, não precisa explicar aqui que é coisa de medicina, né? Os inúmeros problemas que a má alimentação pode nos fazer. E isso a Bíblia, de alguma forma, fala. E a Bíblia não é um livro científico. É importante falar isso, porque tem essa questão. Já vai falar um pouquinho sobre isso também. A linguagem do senso comum, essa aqui é muito interessante, que é o subtópico 4. Olha só, e algumas pessoas utilizam isso como uma prova, olha só, como uma prova que a Bíblia tem erros. Eu vou dar só destaque em uma aqui. Na batalha que teve contra os amorreus, né? Existe o relato lá que o sol parou, né? Lá em Josué, que o sol parou. E a gente sabe, já é cientificamente comprovado, e isso não é nenhum problema isso não vai contradizer a Bíblia. O sol não para. O sol não para. O que parou foi o sistema solar. É mais impressionante ainda. Por quê? Vocês devem saber, né, que a pessoa imagina, né, o leigo, até a pessoa que não estudou, talvez, ele pensa que o quê? Que a Terra está parada e que o Sol é que fica girando em torno da Terra, né? O Sol é que fica girando em torno da Terra. Então, a Terra está parada, o Sol começa de um lado, vai para o outro, aí gira, e depois o Sol vem. E quando o escritor bíblico, ele relata o que ele está percebendo. O que ele percebeu? O Sol ficou naquela mesma posição. Ele não andou, não entardeceu, não anoiteceu. Não ficou de noite. Então, isso para ele foi o quê? O Sol parou. A gente não fala que o nascer do Sol, né? O nascer do Sol é uma expressão, porque na verdade não é o nascer do Sol. Não é o pôr do Sol. O que está acontecendo é a Terra que está girando. É óbvio, né? Mas só que o relato bíblico parece ser um equívoco, né? Mas só que não é equívoco, é a expressão daquela pessoa. Então, é uma limitação daquela pessoa em relatar. Mas será que ele estava preocupado em explicar o que ela se chama de rotação, translação? Será que Deus não sabia disso? Lógico que Deus sabe, foi ele que criou isso, como é que ele não ia saber? Mas o que ele queria comunicar é dizer assim, o Sol, sabe o Sol aí? Ele ficou parado na mesma posição. Isso é um milagre, não é um milagre? Porque não anoiteceu, ficou dia, preservou-se o dia ainda, por mais tempo. Obviamente com o propósito de fazer com que o povo de Deus, não deixa muito claro o motivo no texto bíblico, mas parecia que se ficasse de noite, o exército, vamos dizer assim, de Deus, né? Vamos dizer assim, o povo judeu, eles iam ter mais dificuldades para vencer a batalha, talvez até perderiam a noite, não sei por qual fator, mas se permanecendo de dia, facilitou a vitória do povo. Então, ou seja, o povo fez a sua parte, batalhou, lutou, e Deus fez algo sobrenatural. O que foi o sobrenatural de Deus? É muito mais impressionante, inclusive, do que o sol parar. Ele fez o quê? Ele parou o sistema solar. Ele parou o sistema solar e disse, vou congelar aqui o negócio. Ele fez a Terra parar de girar. É o contrário, não é o Sol que estava se mexendo. Ele parou a Terra. Só que para ele parar a Terra, ele deve ter feito o quê? Provavelmente, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele parou o sistema solar. Ele paralisou o negócio, congelou. Vou dar um pause aqui, né? Ele pegou lá, estava passando um vídeo no YouTube, ele pegou, deu um pause aqui e pronto, deixou lá dia. E continuou o povo na sua batalha até a vitória. Então, não é um erro. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos. Isso não é um erro, é o propósito da comunicação. Eu, quando comecei a falar para meu filho sobre o Sol, eu não comecei falando sobre o Sol, da lógica, né, de rotação, translação. Eu comecei falando da sombra. Eu mostrava para a sombra, só o que está acontecendo com a nossa sombra? Tá vendo para que lado está indo, como é que está indo? Aí eu disse, a sombra está acontecendo isso por causa do Sol, que está aqui. E depois o Sol, eu falando, eu sei o que é rotação, translação, aquele negócio. Depois, o Sol depois se mexe, vem para cá o Sol, fazendo assim. Aí depois a nossa sombra vai para o outro lado. Eu tenho que começar a introduzir o tema para ele de alguma forma. Aí depois eu vou dizer, olha, meu filho, a gente está avançando um pouco mais, agora não é bem assim. O sistema funciona desse jeito. Mas eu tive que introduzir um pouco para ele o assunto. Eu vou falar sobre rotação, translação, sem nenhuma maquete próxima, assim, do nada, sem um vídeo para poder talvez acompanhar. Fica muito mais difícil explicar isso, né? Então, a gente vai introduzindo o tema aos poucos. Então, para a maioria das pessoas, a lógica era, o Sol é que parou.
mas na verdade não foi o Sol. Então, é só um exemplo, só um modelo de entender que esse relato bíblico não é um erro, é o propósito para qual ele foi escrito. Inclusive, eu acho que nos nossos dias atuais, que a maioria que deve estar nos acompanhando aqui deve ter feito o segundo grau, pelo menos, ou ensino médio, como chama, né? Provavelmente a maioria deve ter feito. E estudou isso. Mas não parece ser muito mais fácil dizer que o Sol parou do que dizer que o sistema solar parou, o sistema de rotação, translação e não sei o que lá, se estabilizou e tal. É muito mais fácil falar que o Sol parou. E a pessoa vai entender a mensagem, porque a mensagem é o seguinte: Deus, ele interviu de forma sobrenatural. Ele mexeu naquilo, na ordem comum da natureza que o próprio Deus fez. Ele fez uma intervenção pontual para que o povo de Deus conseguisse uma vitória. Isso mostra o quê? O poder de Deus. A pessoa fica gastando energia de entender porque disse que o Sol parou, porque não falou que foi a rotação, a translação, que for. Mas a mensagem principal não é essa que o Sol parou. A principal mensagem é: Deus, ele é tão poderoso que ele consegue intervir no Sol, na Terra, no sistema solar, nas galáxias, na Via Láctea, o que você queira chamar. Ele consegue intervir e paralisar, se for necessário, em prol de atender uma necessidade que ele julgar que é interessante, que é importante para o povo dele, para uma pessoa, e isso Deus faz. Então, quem de vocês aí talvez tenha inúmeros relatos de prodígios, milagres que Deus fez na vida de vocês, que foge do raciocínio humano, convencional, e Deus fez, Deus operou. Então, são evidências, né, que nós temos. Então, é só para deixar esse ponto muito claro, para a gente não pensar aí que, vez por outra, alguém quer apresentar isso como questões problemáticas da Escritura. Mais uma vez, limitação da pessoa que está nos acompanhando, ou que está estudando a Bíblia, né? Vamos lá. Tópico 3 da nossa lição bíblica fala sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Aqui a gente vai estar caminhando para o nosso fechamento. Passei um pouco do horário aqui, vou tentar adiantar um pouco esse fluxo aqui da nossa aula. E posteriormente postá-la no YouTube e no podcast, que está acompanhando ao vivo, né? Saber que vai aparecer isso posteriormente lá. E o slide está postado no canal do Telegram, só com um pequeno equívoco que eu vou retirar 2 slides lá que estão intrusos, né? Mas eu vou ajustar isso lá. Vamos lá. A inspiração do Antigo Testamento. E o escritor fala, né? Reitera que a inspiração é presente no Antigo Testamento. E a gente já repetiu, falou, não tem nenhum elemento novo que eu queira acrescentar ao que já foi mencionado anteriormente. Tem até um texto em Zacarias 7,12 que reforça, digamos assim, né? Mas é um elemento interno, certo? É um elemento interno. Mas só que esse elemento interno apresenta a figura, ou a pessoa, melhor dizendo, né? Do Espírito Santo, certo? Que é ele que nos apresenta, é ele que nos revela. Porque boa parte do que nós apresentamos, discutimos, são textos dentro da Bíblia, que fala que a Bíblia é inspirada. Só que o que fez a gente acreditar que a Bíblia é inspirada, se formos pensar profundamente, foi o Espírito Santo que nos convenceu. Não foi você ler na Bíblia, provavelmente, do nada, que chegou a essa conclusão. O que pode ter ocorrido, mas se ocorreu foi por quê? Pela intervenção do Espírito Santo. Então, o entendimento que a Bíblia ela é inspirada por Deus e é um livro santo, perfeito, completo, não está faltando nada, não está sobrando nada também, viu? Não está sobrando nada, tudo lá é sagrado, tudo aquilo é inspirado. Aquilo só é possível ter esse entendimento porque o Espírito Santo nos inspirou. Só por causa disso, ou exatamente por causa disso. O Espírito Santo nos comunicou, nos desvendou, tirou as vendas dos nossos olhos para que possamos identificar e perceber essas características. Então, aquela afirmação que a Bíblia ela é perfeita, ela me parece ser exatamente correta, perfeita, porque é o Espírito Santo que está me apontando. Se não fosse isso, eu provavelmente teria um comportamento semelhante a que muitas pessoas não crentes têm, queriam dizer, mas é o próprio livro dizendo que ele é sagrado. Isso aí não é argumento. Ou, mas aí é o homem que escreveu, né? Mais ou menos aquele argumento falho, né? Aí foi o homem que escreveu, assim, mas aí quem é o crente que tem na face da terra que disse que não foi o homem que escreveu a Bíblia, né? Foi o homem que escreveu a Bíblia. A questão não é essa. A questão é a mente por trás, né? Foi a mente humana ou foi a mente divina? Aí é outra questão, né? Deus usou os homens para escrever. Então, esse ponto que eu queria alertar para os irmãos. Tudo que a gente está discutindo aqui passa pela pessoa do Espírito Santo. Então, se a pessoa não dá crédito à Bíblia, como é que a gente vai pregar e falar
de Jesus, como é que a gente vai pregar e falar sobre qualquer outro grande ensinamento das Escrituras Sagradas? Alguém às vezes diz assim, não, eu acredito em Jesus, mas eu não confio na Bíblia. Mas aí, quando você pega as próprias palavras de Jesus, e aí você vai começando a aplicar, aquela pessoa começa, mas será que ele falou isso mesmo? Aí pronto, você vai ver que a pessoa não acredita nem no que Jesus, que ele acha que Jesus disse. Por quê? Porque ele está desconfiando da Bíblia. Então, por isso que um dos principais barreiras que nós devemos quebrar é exatamente a falta de confiança na Bíblia. Se a pessoa passa a confiar na Bíblia, que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é o livro de Deus, que a Bíblia nos comunica a verdade, fica bem mais fácil, o primeiro passo vencido, né? Para que a pessoa possa acreditar nas demais coisas. Por que eu estou ensinando isso para vocês hoje, na escola dominical? Por que eu sou professor de escola dominical? Por que eu gasto tempo da minha vida lendo Bíblia, estudando? É porque eu acredito nisso. É porque eu acredito. É porque eu tenho fé. Eu tenho fé que isso é a verdade. Que esse livro é inspirado, que esse livro é diferente dos outros. Então, assim, é um ato de fé. É complicado, é a minha experiência. É a experiência que vocês passaram também, obviamente, porque senão também não estariam acompanhando um outro professor falando sobre essa temática, porque também não faria sentido você gastar tempo da sua vida fazendo isso. Então, perceba que é muito mais uma experiência pessoal com o Espírito Santo que nos aponta para isso. E é basicamente isso que ocorre sobre as verdades do Evangelho, da gente, mesmo sendo confrontado, a Bíblia nos mostrar os nossos erros e você ainda ficar empolgado em tentar entender mais da Bíblia porque você quer melhorar. Então, é interessante essa questão, né? Mas é uma coisa que não faz muito sentido humano, lógico, mas nem precisa fazer questão de ser lógico e racional. Em alguns momentos a Bíblia é, mas em outros momentos a Bíblia não é, nessa perspectiva lógica e racional humana. Às vezes coincide, às vezes não coincide. Esse é um exemplo de questões que não coincidem. Último subtópico, na verdade, né? A obra da regeneração e iluminação. Basicamente, o nome que nós poderíamos empregar aqui, como o escritor colocou, é iluminação. O Espírito Santo vai iluminar, vai lançar luz para a Escritura Sagrada e a gente vai poder identificar aquilo que está no texto bíblico e aquilo, inclusive, vai, como o salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o Espírito Santo nos aponta o livro e a partir da leitura desse livro eu consigo ter uma iluminação aí adicional, vamos dizer assim, de identificar o que é que tem que ser feito, o que é que não deve ser feito, como proceder, como enfrentar as dificuldades, ou como lidar com as dificuldades, né? Então, tudo isso são questões que nós podemos extrair com base no texto bíblico, tá certo? Então, concluindo aqui a nossa perspectiva da lição bíblica falando sobre a inspiração divina, temos 3 verdades aqui que queremos ressaltar na nossa conclusão. A Bíblia é inspirada palavra de Deus, os autores a escreveram inspiradas pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade, lógico. Então, não existe Cantar de Salomão inferior a Mateus e Marcos, Apocalipse é mais importante do que Gênesis, isso é questões periféricas de talvez gosto ou de tempo de leitura, que você está se esforçando mais para aprender. Mas isso não coloca de maneira alguma livros mais inspirados do que outros, ou livros mais autoritativos, né? Acho que o termo seria esse, do que outros. Mas vamos lá. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Deus fez o livro para comunicar conosco. Deus não criou um livro para que ficasse um livro de extrema dificuldade. A Bíblia é, inclusive, um livro de revelação. A Bíblia não é um livro de mistérios. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro de mistério. Não. A Bíblia é um livro de revelação. Quer dizer que tudo que eu vou ler eu vou entender? Não. Não. Por quê? Porque tem uma limitação. Que limitação? Eu. É você. Aí é outra questão, certo? A gente tenta minimizar, entendendo um pouco mais da língua portuguesa. Tem que estudar a língua portuguesa para ler Bíblia, lógico. Não tem como não fazer isso, né? É necessário. A Bíblia também reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Então, exatamente assim como nós cremos, tá certo? Vai existir pessoas que vão minimizar trechos da Bíblia, vão minimizar relatos que não são a fala de Jesus,
Mas aí é espaço muito nebuloso, de pessoas gastam tempo procurando aí, como fala, pelo em ovo, né? Cabelo em ovo, e não vai encontrar nunca, porque não tem como, não tem como. E aí a mente humana, né, é fértil, né? Aí para viajar na maionese e criar qualquer tipo de heresia, é fácil, né? Do jeito que o pessoal cria aquelas histórias mitológicas, né? Super-heróis, mundos, metaverso, multiverso, seja o que for. Então, da mesma forma, o pessoal também pega um pouco desses negócios e coloca também na Bíblia, quer inventar muita glorota, muita viagem na maionese, e a Bíblia, na verdade, é um livro de revelação e não um livro de mistérios, um livro que tem verdades escondidas e que só pessoas iluminadas, especiais vão desfrutar e vão descobrir isso e que vão repassar para a maioria que é leiga. Não, isso aí é o tempo lá do Martinho Lutero, quando estava tentando enfrentar a Igreja Católica, quando queria ter um monopólio da interpretação da Bíblia. Aí é um outro contexto, a gente não já passou essa fase, já superamos isso, né? Não vamos voltar e dar um passo atrás nesse sentido. Bem, irmãos, é isso. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, abra o espaço novamente para que você possa fazer sua intervenção. Lembrando que esse conteúdo está sendo gravado dentro do canal do Telegram, do Escola Biblicast. Quem está acompanhando está ao vivo, quem você está acompanhando depois, foi postado posteriormente aqui, obviamente, no YouTube. E peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e entre no link que está na descrição desse vídeo, porque você vai poder acompanhar esse conteúdo ao vivo, poder participar ao vivo e também ter acesso aos materiais, áudio, alguma informação adicional que sempre postamos no nosso canal. Inclusive o slide da próxima aula, que já está quase todo montado, tem materiais que são muito interessantes extraídos aí e vou dar essas fontes para vocês, então vai ser um material bem interessante. Luciano quer falar aqui, vou abrir espaço para ele. A paz do seu Luciano, já liberei seu microfone. Não, Pai do Senhor Jesus, só foi um momento aqui de reflexão, mas não foi nada demais não, só estava aqui vendo só e acabou tocando aí. Perfeito, acontece. Tranquilo, Luciano. Então é isso. O material também vai ser disponibilizado nos podcasts, agregador, qualquer um que você utiliza vai estar disponível também. Peço para os irmãos que estão aqui nos acompanhando, se acha que o material faz sentido, compartilha com seus amigos, seus colegas, crentes, descrentes, se achar que pode contribuir essa reflexão, principalmente a próxima aula, acho que vai ter um material bem interessante também nesse sentido. E é isso. Aguardo vocês na nossa próxima aula, no canal do Telegram e no canal do YouTube, porque aí do YouTube vai ter um vídeo específico mesmo normal, não vai ser nesse formato, e vai ter um convidado na nossa próxima aula, que não vai ser aula, vai ser um bate-papo envolvendo a questão da inerrância da Bíblia. Então fiquem todos na paz do Senhor, Deus abençoe vocês, que Ele inspire vocês na ministração da nossa lição bíblica neste domingo. Fiquem todos na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.